Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo, em especial no quadro Lutador ou Fake das Artes Marciais. Obviamente, esse fake não quer dizer que nós estamos condenando ninguém. Os atores que são lutadores dentro dos filmes aí, condecorados que muita gente já assistiu, a gente sempre se perguntou, pô, será que aquele cara realmente já lutou? Chuck Norris, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, o Scott Adkins, que vamos ver aqui agora, entre muitos outros. E eu pensei, pô, vamos fazer esse quadro que a galera pedia bastante. Então estamos aqui com mais um vídeo deste quadro. A gente já fez Steven Seagal, fizemos do Bruce Lee, fizemos do Michael J. White e agora estamos com Scott Adkins. E vamos seguir fazendo. Então comenta aqui quem que você quer que a gente traga depois. Para isso, te inscreve e deixa o like e vem fazer parte da nossa família. Então agora a gente vai ver bastante coisa do Boyka, Scott Adkins. Treinamento, o treinamento que ele fez para ser o Boyka, seminário... Cara, muita coisa, os chutes dele, como que ele treina, tudo, tá? Então, bora pra esse vídeo. Pega a pipoquinha, fica deitadinho, sentadinho, não sei, mas assiste aí e depois no final a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo, beleza? Scott Edward Adkins, ele que nasceu no Reino Unido em Birmingham no dia 17 de junho de 1976. Ele é ator, produtor, roteirista e artista marcial britânico. Interpretou o lutador de prisão russo, a gente falou agora, Yuri Boyka, no filme de 2006, O Imbatível 2. E depois teve aí duas sequências, o Imbatível 3 Redenção e o Imbatível 4. Depois fez muitas coisas aí. Ele que apareceu também no Soldado Universal, que é um filme bem conhecido, Day of Reckoning. Ele fez Doutor Estranho, ele fez o Ultimato Burn, Os Mercenários 2... Zero Dark 30. A família dele era de açougueiros. Ele é descendente de ingleses, mas a sua trisavó era de descendência espanhola. Ele começou a se interessar por artes marciais aos 10 anos de idade. A nossa importância nos vídeos, que a gente quer saber qual é que é a da luta do cara. Então, aos 10 anos de idade, ele visitou um clube de judô local com o pai dele e o irmão mais velho. E depois, um dia... Depois dele ser roubado 3 anos depois, o interesse pelas artes marciais cresceu ainda mais, obviamente, para ele ter uma defesa pessoal. Ele não queria que isso acontecesse com ele de novo. No mesmo ano, ele começou a praticar taekwondo, recebendo faixa preta aos 19. Então ele começou com 13, mais ou menos aos 19. Desde os 16, ele também começou a praticar kickboxing com Anthony Jones, tornando-se aí um instrutor de kickboxing para a Associação Profissional de Karatê PKA. Ele também possui experiência em ninjutsu, karatê, wushu, jiu-jitsu, krav maga, muay thai, capoeira, jeet kune do e ginástica acrobática, que eu acredito que daí que vem essa qualidade dele em trabalhar esses chutes aí maravilhosos. Como vocês sabem, a gente já falou, terão várias coisas aí e cada tipo de treino vai estar escrito aqui embaixo o que era, para o que e qual era o foco disso. Então fica esperto aí nas legendas quando aparecer também. Um pouco da carreira dele, a primeira chance dele foi oferecido um papel no filme de artes marciais lá de Hong Kong chamado Dae Seung Chui Kong, em 2001, também conhecido como Extreme Challenge. Ele foi avistado pelo chefe da Associação de Dublês de Hong Kong, olha só o nível do cara, e diretor Wei Tang, especialista em filmes de Hong Kong, nascido na Inglaterra, Bai Logan. Aí a gente pega o Adkins no Oriente pela primeira vez. Aí ele teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos principais diretores de ação do cinema de Hong Kong, ou seja, a nata que entende de direção de cenas de luta, né, obviamente. Os papéis de ator logo começaram a aparecer e ele recebeu um papel de convidado nos Médicos da BC em 2000. Que foi filmado isso em Pebble Mill, em Birmingham. Apareceu em alguns episódios na BBC, em EastEnders em 85 e City Central em 98. Aí a gente passa um pouquinho pra frente, ele estrelou alguns papéis de longa-metragem logo em seguida com seu retrato de Talbot em Forças Especiais 2003, e aí a gente começa a
a ver aí o que a gente já conhece. Yuri Boyka and Undisputed 2, Last Man Standing, 2006. Aí foi esse filme aí que levou a corrente principal com o seu retrato de vilão de lutador de MMA, russo, Boyka. Aí depois disso, ele atuou como protagonista já, né, em filmes de maior orçamento, como O Ultimato Burn, em 2007, The Tournament, 2009, interpretou o principal adversário do nosso querido Jean-Claude Van Damme em Sony Pictures' The Separate Border Patrol, 2008. Compartilhou o papel de Arma 6 com Ryan Reynolds em X-Men Origins, né, Wolverine, 2009. Aí apareceu no papel do Ray Amphitryon em The Legends of Hercules. Aí a galera fica pensando, cara, mas nunca vi esse cara, só vi ele em Boyka. Pois então, tem muita coisa aí que vocês não conhecem. Em 2012 ele foi escalado para estelar Metal Hurling Chronicles, uma adaptação para televisão aí, da popular revista em quadrinhos francesa Metal Hurling. Agora já chegando um pouquinho mais perto aqui, Atkins se reuniu com o coreógrafo de ação Yuen Ho Ping em 2019, quando estrelou ao lado de Donnie Yen em Ip Man. Essa aí acho que vocês já conhecem. O Ip Man define-lhe como o principal antagonista, Berton Getz, sargento do exército. E aí, segundo o Atkins, o Yen solicitou pessoalmente que ele estrelasse o filme. E bem legal, agora a gente passa para alguma parte da filmografia dele, que tem aí muitos títulos, muita coisa. Ele vem trabalhando aí, ele deve ter feito aí uma dezena aí, ou até de filmes relevantes. Isso é uma coisa importante que a gente diga para vocês depois procurarem aí um pouco mais a fundo na parte cinematográfica. E galera, como os trabalhos do Scott Adkins começaram quando ele tinha 9 anos, ele nasceu em 76. E como eu falei agora há pouco, vocês de repente não devem ter se dado conta, ele apareceu em alguns episódios na BBC em EastEnders em 85. Então ele tinha nada mais e nada menos do que 9 anos. E aí isso já meio que coloca ele numa sinuca de bico, como a gente fala, né? Numa rua sem saída, porque basicamente, de fato, ele teve desde o início papéis e coisas para ele fazer, e depois ele já se preocupou um pouquinho de gostar de artes marciais pelo fato de ter sido um dia assaltado, etc e tal. Já uniu o útil ao agradável, já tinha uma familiaridade com o lance de cinema, com o lance de TV, com o lance todo. E aí ele viu que a fonte de renda dele estava mirada, né? Estava direcionada para lá. Então o que vai acontecer com um cara que ele pega a arte marcial, gosta da arte marcial, quer unir isso com a sua vida e dependendo do jeito que ele escolher ali o rumo de tudo isso, ele vai direcionar para gerar valor, gerar dinheiro, gerar grana. O que ele quis fazer? Isso já estava pré-programado, ele já estava com a cara na tela e aí simplesmente ele utilizou isso para mudar, digamos assim, eu acho, o tipo de personagem, o tipo de maneira com a qual ele iria aparecer dentro do cinema e ser um cara, digamos assim, não competitivo em nenhum evento de luta, porque de fato não era algo que não daria assim, ó, nem 5%, 2% de dinheiro comparado à carreira dele que já estava sendo consolidada desde, né, desde anos atrás. Então eu acho meio plausível a escolha dele de ele ter tido sempre essa movimentação dele de treinos bons, bons papéis de luta, seminários explicando como que ele faz, como que ele não é para fazer. E quando tu pega esse conhecimento de um cara que sabe dar um excelente chute, que tem um preparo físico bom, que consegue fazer aí a técnica numa perfeição bem alta, ou pelo menos chegar perto da perfeição, a gente sabe que a gente nunca chega a ser nada perfeito, mas vocês entenderam aí onde eu quero chegar. Ele fez seminários, ensinou muita coisa para muita gente, só que aonde que ele vai pegar esse conhecimento dele e ele vai jogar? Ele vai jogar nas telas, no filme, onde ele tem que fazer cenas ali que também exigem muito do próprio corpo, exigem muito da cabeça dele, exigem muito de um todo. O que dá mais? Fazer isso num evento ou fazer isso na TV, em Hollywood, seja lá onde for? Em grandes filmes, em grandes produções? Obviamente em grandes produções. Então,
é a mesma coisa que a gente ter um conhecimento de, por exemplo, ator. Eu sou um ator formado, eu tenho um curso de 2 anos de ator profissional. Isso faz um tempo atrás que eu fiz. Eu poderia ter escolhido tentar ir para a tela e escolhi trabalhar junto com o mundo dos vídeos. Não foi no início no YouTube, agora é no YouTube, mas também tem o lado da arte marcial, que eu tenho 10, 12 anos, não lembro quanto tempo tem agora. Então, aonde eu vou jogar isso? Vou jogar aqui? Não, vou jogar lá, porque acho que lá eu vou ganhar mais dinheiro. E a gente querendo ou não, a gente vive num mundo que a gente precisa lucrar mais do que lucrar menos, certo? Então cada um tem o seu caminho. Então acho que o Scott Adkins, ele foi um cara que ele preferiu trabalhar dentro do mundo do cinema. Caio, lutas profissionais, ele tem? Não apareceu absolutamente nada em nenhum tipo de registro que foi procurado aqui pela CFX, pela edição. Pedimos para outras pessoas, também não acharam. Fomos em diversos sites, em diversas fontes. Nada no Wikipedia, por exemplo, que é uma fonte confiável, menciona. Fomos em outros tipos de fonte, também não tem. Algum vídeo que outro meio mentiroso que dizia que ele tinha disputado o campeonato de taekwondo não era verdade, porque ali as bandeiras nem eram da cidade do país dele. Então já desmentiu naquele momento. Então o que eu digo pra vocês agora, que nem no final do vídeo a gente sempre faz. Tá, então não tem luta de verdade. Verdade, certo? Não tem luta de campeonato. Nós não achamos. Tá, isso quer dizer o quê? Então, lutador de verdade ou fake das artes marciais? Ele não é fake das artes marciais porque ele é quarto dan, pelo que a gente viu, de taekwondo e tem experiência em todas as artes marciais, e o nível que ele demonstra dentro do cinema e dentro das telinhas exige muito preparo físico. Então pra mim ele não é fake das artes marciais. Pra mim ele é um cara que utilizou as artes marciais para ganhar dinheiro no mundo do cinema e não em campeonatos. Então pra mim ele é lutador. Beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso. Agora vai aparecer aqui mais 2 vídeos aí de lutador ou fake. Alguns têm lutas, outros não se sabe. Assiste aqui, 3, 2, 1, play, fui.